Queridos, abram suas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 13. 1 Reis, capítulo de número 13. Aleluia. Obrigado, meu querido. 13. Nessa noite nós vamos fazer uma leitura do capítulo 13, que vai do versículo 1 até o versículo de número 24. Esse texto, ele é fascinante. Ele me prendeu durante 3 semanas. Eu relatei a algumas pessoas, relatei ao diácono Marcos, conversei com a minha esposa em casa, o quanto eu tinha ficado preso nesse texto. Cada vez que eu lia, cada vez que eu ouvia a leitura do texto, eu me peguei sorrindo e me deparei o quanto Deus é soberano, o quanto Deus faz da forma que Ele deseja, o quanto Deus, não consegui pegar, o quanto Deus Ele está no mais sublime trono, e o quanto eu preciso me aproximar dEle. Porque eu passei 3 semanas praticamente num cabo de guerra com Deus, para entender o que era que acontecia nesse texto. Um texto que envolve um profeta jovem da tribo de Judá, um rei desobediente e um profeta mais velho de Betel. Então nós vamos ler, e eu peço aos amados que após o culto, quando você estiver em casa, faça uma leitura mais uma vez desse texto. Se delicie na palavra do Senhor. Faça com que o texto ele prenda a sua atenção. Como por vezes somos detidos pelos nossos smartphones, que jogam para nós conteúdos de entretenimento, que fazem com que vídeos de 30 segundos façam com que nós fiquemos ali durante 2, 3 horas. Que essa sede de estar preso na palavra venha a suplantar outras situações que prendem, que retêm, que abraçam de maneira veemente, de maneira abrupta a nossa atenção. Tenha prazer em ler a palavra de Deus. Sorria lendo a palavra de Deus. Não só durma. Sorria. Se alegre. Porque a palavra desse Deus, ela é pura. Ela é pura. Não há ferrolhos que a palavra dele não possa estar abrindo. Precisamos guardar isso no nosso coração. Então essa leitura de 3 semanas, conversei com o Marcos disse, pastor, o negócio aqui é estreito mesmo. O texto é bem bacana. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel. E chegou ali, quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou, altar, altar, assim diz o Senhor. Um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes do santuário idólatras, que queimam incenso aqui. E sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal.
Disse ele: o Senhor anunciou este sinal: o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nesta posição, e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar, e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo o que possui, eu não o acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta, já idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao seu pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhe perguntou por onde ele foi. Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele o montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, ele estava mentindo. Eles voltaram juntos, e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá assim: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde ele lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parado ao lado dele. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por receber o privilégio de te adorar, receber o privilégio de te servir, receber o privilégio de estar em tua presença, Pai. Assim como todos os teus filhos também te agradecem por tais situações. Senhor, aplica nos nossos corações a tua palavra, Pai. Fala
tanto a mim, quanto a todos os que ouvem a tua voz e não a minha, Pai, porque eu sou apenas um vaso de barro falho. Transmite aos nossos corações tudo o que o Senhor deseja. E que todas essas informações, elas fiquem registradas, gravadas em nosso coração. E que venhamos todos os dias a sermos praticantes e não apenas ouvintes das tuas verdades, Pai. Muito obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por cada vida que nos acompanha através desse equipamento de mídia, Pai. Derrama bênçãos sem medidas sobre a cabeça de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nós temos texto e temática para trabalharmos aí cerca de um mês, conversando, dialogando, debatendo, analisando toda a vida desse jovem, desse rei, desse profeta. Porém, hoje nós vamos nos ater a 3 temáticas. A primeira, a obediência a Deus. A segunda, o discernimento espiritual. E a terceira, a consequência de nossas ações. Essas 3 temáticas, elas estão presentes nesse texto. A obediência a Deus, ela se encontra do versículo 1 até o versículo de número 10. A importância de obedecer a palavra de Deus acima de tudo. Nós vimos no texto que o profeta de Judá, ele recebe uma ordem clara, uma ordem nítida, uma ordem translúcida do nosso próprio Deus. E ele inicia a sua trajetória seguindo exatamente aquilo que Deus o mandara fazer. É interessante, queridos, porque dia após dia o nosso Senhor, ele tem falado aos nossos corações. Muitas vezes é tão claro, nós conseguimos identificar, nós conseguimos ver por vezes o Senhor falando conosco. Mas talvez não conseguimos, como esse jovem profeta, enfrentar o obstáculo que está à nossa frente. Deus, ele levanta um profeta experiente? Sim? No texto ele levanta um profeta experiente? Não, o profeta era jovem. Estamos falando de alguém que está aí dos 18 até os 25 anos. Esse jovem tinha uma missão. A missão dele era fácil. Ele tinha que chegar perante o rei. Detalhe, o rei aqui era o rei Jeroboão. É interessante o texto frisar bem. O rei Jeroboão, ele coordenava nada mais, nada menos que as 10 tribos de Judá. Ou melhor, as 10 tribos de Israel. Quando houve a ruptura, o filho de Salomão, Roboão, ele fica com a tribo de Judá e a de Benjamim. E as outras 10 tribos, elas ficam com Jeroboão, um dos seus administradores. E esse jovem, ele é incumbido de uma missão da parte de Deus, a levar uma mensagem para aquele rei. Queridos, muitas vezes a palavra de Deus, ela chega de maneira clara aos nossos olhos. Mas o obstáculo a ser enfrentado, ele por vezes é muito grande. Às vezes é o medo que nos trava, que não nos deixa avançar, que não nos deixa progredir e prosseguir. Às vezes é o ressentimento do que pode acontecer. Às vezes é o orgulho. Às vezes é o orgulho de reconhecer algo que Deus transmite aos nossos corações, que precisamos assim o fazer. Amados, na minha vida, eu sei a ordem clara que Deus transmite diariamente, mas a vida é minha. Cabe a cada um de nós aplicarmos em nosso coração o que Deus transmite para mim e para você. E eu tenho certeza, queridos, que é claro.
É nítido. Ele fala constantemente conosco. Por vezes nós lemos a palavra e vemos a vida de Moisés. Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Josué ficava ali, escondido. Quando Deus estava falando com Moisés, Josué estava ali, pela tenda, só ouvindo aquilo que Deus tinha a falar. Mas nós temos acesso ao Pai de maneira diária, de maneira constante, de maneira incessante. O véu, ele foi rasgado, conseguimos vê-lo diariamente na nossa vida. Queridos, a obediência a Deus, acima de tudo, é o princípio de termos cada vez mais uma vida plena junto ao Pai. O profeta, ele recebeu esta ordem, mesmo quando ameaçado de ser preso, ele não recuou. Muitas vezes, ao obedecermos a palavra, temos alguns entraves, algumas situações que nos colocam em xeque. Alguns momentos em que olhamos para a esquerda e olhamos para a direita. Às vezes somos colocados numa situação como Abraão, que estava ali com o seu único filho, e tinha ouvido da parte de Deus que necessário era entregar. Mas o seu coração, ele não queria. Mas ele foi. Ele obedeceu, ele creu. Assim como esse jovem, ele também acreditava no Deus ao qual ele estava ali servindo, e ele foi. Queridos, quando nós conseguimos obedecer à voz de Deus, quando nós não paramos nos obstáculos, nós vemos algo muito interessante acontecer através das nossas vidas. Sabe o que é? Milagres. Milagres. Como assim, pastor? Milagres? O senhor está pregando aqui o neopentecostalismo, que eu vou colocar a mão e vou curar? Não, eu estou pregando que quando você obedece a Deus, se relaciona com alguém, investe vida na vida de alguém, aquela pessoa é transformada pela ação do Espírito Santo que habita dentro de você, e aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquela criança que estava ali com 5, 6, 7 anos, ela passa a ter um referencial que por vezes dentro de casa ela não tem. Esse é o milagre que acontece quando por vezes nós obedecemos à vontade de Deus e não a nossa. Casais que estão a ponto de se separar, pessoas que estão a ponto de se suicidar, pessoas que estão em meio a uma situação tão turbulenta que não veem outra solução. Milagres acontecem, milagres devem acontecer. Mas para que eles ocorram, nós precisamos obedecer. Nós precisamos, assim como esse jovem, não olhar para as dificuldades, mas olhar para quem está mandando nós obedecermos. Certa vez, na história da humanidade, um homem estava em uma situação difícil. Ele tinha uma decisão muito difícil a tomar. Ele levaria os seus liderados à morte por afogamento, ou ele levaria os seus liderados à morte por um assassinato. E naquele momento, esse líder, ele olha para os céus e clama a Deus. Ele recebe do Senhor uma ordem clara, porém insana. Uma ordem clara, porém sem sentido. Uma ordem clara, mas que ao meu ver estava equivocada. Não iria conseguir acontecer. Alguém conseguiria dizer quem era esse líder? Quem? Moisés. Moisés, ele estava em uma situação muito difícil. Nadar ou ser assassinado. E ele clama a Deus e Deus diz: toca na água. Como assim toca na água? Como assim? Mande um barco. O barco lá do dilúvio. Manda ele aqui, um carro para colocar todo mundo dentro. Ligeirinho. Evacuação ali, Não. Toque nas águas. E diga ao meu povo que marche. Moisés, ele não duvidou. Moisés, ele não titubeou. Moisés, ele foi.
Ele tocou no mar, e o mar pode se abrir através da sua vida. O mar, ele pode se abrir através da sua vida. Através da sua vida dentro da sua casa. Através da sua vida dentro do seu trabalho. Através da sua vida na sua circunvizinhança. O que eu preciso? Obedecer. O que eu preciso? Não recuar. Quando o rei mandou que ele fosse preso, Deus interviu na mesma hora. E depois ele foi usado pelo próprio Deus para curar aquele homem. E o que aconteceu? O que aconteceu depois? Vocês não ouviram o texto? O milagre. Como assim passou o milagre? O rei queria fazer o que com o profeta jovem? Matá-lo, prendê-lo, esquartejá-lo. Depois que o profeta obedece, depois que Deus age, o rei quer o quê? Jantar. Dar um banquete. Estar junto. Queridos, a obediência a Deus, ela deve estar dentro dos nossos corações como uma necessidade. E não apenas um desejo. Porque nós sabemos bem que Nós sabemos bem que o desejo, ele vem e vai. Ele dá e passa. Mas quando temos uma necessidade, assim como o ar que respiramos, assim como o alimento que colocamos para dentro do nosso corpo, assim deve ser a obediência para com o Senhor. O profeta, ele seguiu firme. Ele não cedeu frente aos manjares que o rei ele tinha oferecido. Veja que situação interessante. O profeta ele foi tentado primeiro pelo medo, pelo problema, pela dificuldade, pela escassez. E depois ele foi tentado pela fartura, pela abundância, pelas coisas boas. Na nossa vida não é diferente. Nós somos tentados por vezes a não estar aqui, a não estar na presença do Senhor, a não ler a palavra do Senhor, a não exemplificar o amor de Cristo na prática. E quando estamos aqui, somos tentados a não prestar atenção. Somos tentados a estar de fato olhando para a esquerda, para a direita. Após sair daqui, somos tentados a esquecer tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Preste atenção, meu irmão. Esteja atento. Obediência ao Senhor. É a primeira temática. É o primeiro passo que eu posso, que eu devo, que eu preciso, que eu necessito dar perante ao nosso Pai. Filho desobediente é bom? Todo pai, ele se estressa com o filho desobediente. Mas Deus, ele é diferente, ele te ama. Deus, ele é diferente, ele te ama, ele te protege, ele cuida de você, ele te dá todos os dias uma nova oportunidade de ser melhor. Todos os dias temos uma oportunidade de estarmos cada vez mais próximos a Ele. Queridos, obediência a Deus é a primeira temática. A segunda temática está do versículo 11 até o versículo de número 19. O engano e o discernimento espiritual. Necessitamos de discernimento espiritual para reconhecer a verdade. O profeta mais velho, ele enganou aquele que era mais jovem, levando a desobedecer Deus. Quantas pessoas por vezes nós não vemos e acompanhamos que vivem dia após dia sendo enganadas. Uma hora foi Deus que falou, outra hora foi o cão que atrapalhou. Vive atrás de uma revelação aqui, de uma revelação ali, de buscar algo ali, de buscar algo acolá. Mas infelizmente,
A Bíblia não se abre. A oração está se devendo há muito tempo. A comunhão com os santos não existe a passar de longe. Precisamos ter discernimento espiritual, saber se de fato é Deus que está falando, ou sou eu, o meu coração enganoso. Muitas vezes estamos em situações e precisamos decidir algo, precisamos ir a algum lugar, e a gente não para, a gente não ora, a gente não espera. O que dá na cabeça eu venho e faço. Eu tinha um problema, agora eu tenho 2. Eu tinha apenas um. Necessário a mim seria apenas esperar, orar e aguardar as confirmações que Deus iria passar para o meu coração, para o meu espírito, através da sua palavra, através da oração, através de pessoas usadas por Ele. Mas quando eu pego o pacote e fecho, e digo, Deus abençoe. Obrigado, Jesus. Foi de Deus. Isso aconteceu uma vez na minha vida. Você sabe que eu não tenho a prática de contar histórias, porque as minhas histórias, elas não são nada perante a Bíblia. O que vale é a palavra de Deus. Mas essa, ela se faz bem interessante, porque eu e essa jovem garota linda e maravilhosa, tudo bom? Legal? Passamos por uma situação muito interessante. Eu tinha um automóvel que me levava para lá, que me levava para cá. Muito belo, lindinho, coisa mais bela do mundo. E eu disse, não, eu não posso estar andando num carro assim. Eu irei trocar de carro. E eu parei e olhei um anúncio. E o carro mais lindo do mundo, não sorriam, era um Marea. Quem conhece aqui o Marea? É 2 alegrias, uma quando compra, outra quando vende. E eu troquei esse carro, e quando eu entrei, eu e ela foi minha cúmplice. Quando eu entrei, a oração foi, Jesus, abençoa. Que seja uma bênção na nossa vida. Jesus olhou lá de cima e disse, não me bota nesse estreito não, meu irmão. Esse carro nos deu um prejuízo que para nós nos reerguermos, passou-se anos e anos e anos e anos, a ponto de eu chegar um dia e dizer, eu vou comprar gasolina e vou tocar fogo nele. Discernimento espiritual. Eu achei que foi Deus. Eu achei que Deus era um algoritmo. Sabia que muitas vezes achamos que Deus é um algoritmo? Por vezes nas nossas pesquisas em celulares, em redes sociais, existe um algoritmo que pega a sua preferência. E aí quando você abre o celular, o que é que lá está? A profetada. Deus falando, eu quero comprar um fogão, estou falando aqui, ó. Quando eu entro no Facebook, o que é que tem lá? O que é que tem lá? Um fogão com o nome promoção. É assim ou não é? E eu digo, é revelação. Foi Deus, aleluia. Queridos, para conhecer uma nota falsa, o que é necessário para se conhecer uma nota falsa? Um especialista em notas falsas, notas de dinheiro falsa. O que é que ele precisa conhecer? O quê? A verdadeira. Para que eu e você venhamos a ter discernimento espiritual, precisamos conhecer o nosso Deus. Porque quando conhecemos a Ele, que é a verdade me liberta. É interessante, queridos, que o que enganou o homem de Deus não foi o mundo que o rei ofereceu. Muitas vezes, onde nós tropeçamos, não são naquelas coisas que estão aos nossos olhos escancaradamente sendo afirmadas que é errado. E sim aquelas que por vezes nós tratamos como pseudo verdadeiras. O homem de Deus, ele não foi enganado pelo mundo que o rei
ofereceu, mas pela falsa profecia, pelo falso Cristo, pela falsa religiosidade, pelo falso moralismo ao qual ele abraçou. Por vezes, queridos, não basta apenas nós estarmos nesse ambiente maravilhoso de comunhão com os santos, onde nós podemos orar uns pelos outros, abraçar-nos uns aos outros, chorarmos uns com os outros, mas aqui não é o suficiente. Além daquelas portas, é onde é necessário, onde é importante nós conhecermos ao Pai, nós exemplificarmos a Deus. É muito bacana verificar as mensagens e orientações que recebemos, mesmo de pessoas que pareçam ser espiritualmente respeitáveis. Eu digo sempre nas minhas mensagens, e eu disse hoje, o que eu estou falando, confira na palavra. O que está sendo trabalhado, analise na palavra. Se você encontrar algum equívoco, de maneira nenhuma execute. Porém, se nada estiver errado, não desobedeça. Se nada estiver equivocado, não desobedeça. Do versículo 20 até o versículo 24, nós vamos ver a terceira temática, que são as consequências das desobediências. As consequências, por vezes, são inevitáveis. Amados, é bem interessante, porque por vezes pensamos, de maneira equivocada, que o ocorrido com o jovem foi um castigo de Deus. Mas pastor, não foi? Claro que não. Claro que não. De maneira nenhuma. Porque se assim pensarmos, nós colocaríamos em Deus a morte daquele jovem, e não na sua própria escolha, que gerou esta consequência, esse efeito, essa sequela, esse fruto, esse desdobramento, esse desfecho. Por vezes queremos colocar em Deus a culpa que é minha. E aí dizemos, Deus está me castigando. Outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que me perguntava exatamente isso. Por que Deus está me castigando? E aí eu respondi da forma que eu adoro, com outra pergunta. Por que você acha que Deus está lhe castigando? E a pessoa mesmo respondeu, ele disse, eu sei que tudo o que está acontecendo são consequências das minhas escolhas, e não Deus que está me punindo. Por vezes nós pintamos um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus que está pronto para castigar aqueles que o desobedecem. Este de fato não é Deus. Esse pode ser chamado de Zeus, um pseudo-deus do Olimpo, do monte, do panteão grego de Deus. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele está o tempo todo afirmando a você, filhinho, não vá por aí não. Filhinho, não escolha isso não. Filhinha, pense mais um pouquinho. Filhinho, não vá agora não. Mas nós, de maneira inconsequente, de maneira equivocada, não discernindo espiritualmente aquilo que foi nos proposto, nós entramos de cabeça naquela situação. Queridos, nós precisamos entender que o Deus que nós amamos, Ele perdoa. Ele perdoa, pastor? Perdoa. Assim como Ele perdoou o rei. Nós vimos no início, o rei quando estendeu a mão e disse, prenda-o, a mão dele ficou o quê? Paralisada, ele não conseguia mexer. E naquele momento o rei pede ao profeta, naquele momento o rei clama ao profeta, naquele momento o profeta intercede, e Deus perdoa aquela falha.
Você já parou para imaginar que ao ouvir a profecia do profeta, daquele homem mais velho, o jovem poderia ter tomado a mesma atitude que o rei? E ter pedido a Deus que tivesse clemência por ele, e ter pedido a Deus que o perdoasse por aquela falha, e ter pedido a Deus, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que estava equivocado. O profeta jovem, ele poderia ter feito isso. E eu tenho certeza, pelo Deus que eu conheço e pelo Deus que eu sirvo, que os seus pecados teriam sido perdoados. Mas por que ele não fez? É interessante, porque tem um linguajar dos jovens, que eu vou passar agora aqui. Os jovens que eu amo muito. Talvez o jovem pensou que nada ia acontecer. E que se acontecesse, era pouca coisa. Às vezes nós imaginamos que a nossa desobediência, ela não gerará consequências. Ela não gerará frutos, desdobramentos. E vivemos dia após dia como se nada estivesse acontecendo ou como se nada viesse a acontecer. O tempo não é meu, eu não entendo de nada, mas eu sei que o nosso Deus, ele é imutável. O mesmo caráter que ele tem para perdoar, ele tem para olhar os seus filhos indo por caminhos divergentes daquele que ele deseja para cada um de nós. Queridos, o juízo que caiu sobre o profeta como resultado da sua desobediência nos transmite a tão falada lei da semeadura. Isso, o que plantar, certamente colherá. Precisamos ressaltar aqui a seriedade com que Deus trata a obediência às suas instruções. Desde o início até o final, Deus, ele transmite para o ser humano que precisa se obedecer. Ele transmitiu lá a Adão que ele não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele, durante a sua trajetória, na sua revelação progressiva, ele vem transmitindo as suas instruções para o seu povo. O que precisamos? Primeiro, obedecer. Segundo, discernir quando Deus fala e quando ele não fala. Quando é Deus que transmite e quando sou eu que faço ilações pela minha própria cabeça. E terceiro, saber que Deus, ele não está lhe castigando. Ele quer lhe perdoar, ele quer lhe transformar, ele quer lhe salvar, ele quer salvar a sua casa, ele quer salvar as suas finanças, ele quer salvar o seu casamento, ele quer salvar os seus filhos. Mas precisamos nos conectar a ele. Esse jovem profeta retrata a nossa trajetória. Como somos usados por Deus a obedecermos suas orientações. Mas também como por vezes nos deixamos ser levados pelo barulho do coração, que nos arrasta ocasionalmente para as consequências trágicas. Queridos, que sejamos cada dia mais, que estejamos cada dia mais conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Senhor, para que não sejamos enganados. Porém, nunca, jamais, de maneira nenhuma, esqueça que o nosso Pai que está nos céus, ele é fiel e justo. E está pronto para te perdoar. Está pronto para te abraçar.
está pronto para restaurar tudo aquilo que parecia impossível, tudo aquilo que não tinha jeito, tudo aquilo que não tinha saída. Para isso, consagre toda a sua vida a Deus. Entregue tudo que está dentro do seu coração nas mãos dele, pois ele é o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. A esse rei, um rei eterno, um rei invisível, mas bem real, a ele e não a outro, entregue o seu louvor. Que cada dia mais possamos guardar tudo aquilo que Deus ele transmite para nós diariamente, como de maneira clara e nítida ele nos ensina a obedecer. Querido, ao sair por aquela porta, não deixe que essa mensagem ela venha a ser retirada do seu coração. Não deixe que essa mensagem ela venha a ser surrupiada do seu ser. Essa semente que foi lançada, ela precisa estar caindo em uma boa terra, para que ela venha ao seu tempo produzir frutos. Que Deus ele abençoe cada um de vocês.